Shalom, vamos falar um pouquinho de unidade. Eu vejo muito hoje, assim, algumas pessoas questionando, né, principalmente a pessoa de Jesus, questionando a sua santidade, questionando a sua divindade, questionando todos os seus feitos e muitos negando Jesus como filho de Deus, né? E tudo partindo da questão desse unidade, né? Dizendo que as pessoas que acreditam em Jesus são idólatras, dizendo que há um Deus só, né? E tudo bem, quando nós olhamos lá para o Shema em Deuteronômio 6, nós vemos mesmo que em hebraico, errad significa um, que Deus é um. E aí é usado isso para bater em cima da Trindade, para dizer que não são três em um, né? E tá tudo bem. Só que errad também significa único em hebraico. Tem essas duas tradições. E se a gente olhar para a época em que isso aconteceu, nós vamos ver que faz sentido que se referia a ser um único Deus, que nenhum outro era Deus de verdade. Porque foi isso que o Eterno provou com as pragas lá no Egito. O Eterno combateu deuses por deuses, mostrando que ele era o único Deus. O que faz mais sentido. Jesus, ele nunca disse que ele era Deus. Ele nunca disse que ele estava no lugar de Deus. Mas ele é o representante de Deus, o Filho de Deus. E ele é um com Deus. E essa unidade, nós seres humanos, mortais, principalmente na época que nós estamos agora, nós não entendemos ela. Nós não entendemos exatamente o que é ser um. E hoje a ciência e a virtuologia já provam que, de fato, todas as neuroses, elas provém do orgulho por essa questão das pessoas buscarem sempre pertencer a alguma coisa para cobrir um vazio existencial. Gente, eu ouço essa história de que só Jesus pode preencher o vazio que existe na sua alma desde que eu era muito pequena. Muito pequena. E a ciência prova que o ser humano tem um vazio dentro dele. E é por isso que ele passa a vida inteira, às vezes aceitando abuso, se sujeitando a situações, pulando de religião em religião, de relacionamento em relacionamento, para preencher esse vazio existencial, porque tudo que o ser humano faz é para se sentir pertencente a um grupo, que ele faz parte de alguma coisa, que ele não tá sozinho. Entende? E aí entram aí outras coisas, né? Claro, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas então, se Jesus diz que ele é um com o Pai, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, é porque Jesus, ele está num nível de unidade com Deus que nós não conseguimos mensurar. Nós não conseguimos entender, porque nós nunca vivemos isso, mas Adão e Eva conheciam. Por quê? Porque lá no Jardim do Éden, quando Deus fazia visitação, toda a viração do dia, ao entardecer, visitava o Adão, conversava com o Adão, tudo era único, perfeito, existia essa unidade, existia essa conexão. Você acha que as conversas que Deus tinha com Adão eram realmente palavras faladas ou eram conversas espirituais? E quando Adão pecou e Eva pecou, o que foi rompido entre eles foi essa comunicação espiritual. E aí nós começamos a passar a ouvir de forma carnal. Entende?
Então, nós precisamos evoluir na questão do que é ser um, do que é verdadeiramente uma unidade. Uma unidade, ela é muito mais do que uma conjunção carnal, por exemplo, que Deus fala: deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa, a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Carne. A unidade espiritual, esse pertencimento, isso aí é desenvolvido. Tem algumas pessoas que conseguem ter uma ideia do que é isso, porque elas estão em sintonia. E é uma coisa assim que até elas acham assim meio loucura. Por exemplo, que a gente chama, né, na psicanálise de sincronicidade, né, psíquica, que é quando eu começo uma frase e o outro termina, porque o pensamento é igual. Quando nós falamos a mesma coisa ao mesmo tempo, isso é uma sincronicidade psíquica, isso é um relance dessa unidade. É como se as duas mentes elas começassem a se juntar. Nós temos que entender que não é só o ser um, não é só a conjunção carnal. Se isso fosse suficiente para restaurar esse vazio, esse desejo de unidade dentro de nós, não teriam tantas pessoas divorciadas, não teriam tantas pessoas pulando de relacionamento em relacionamento, né? Não teriam, isso seria suficiente, né? Não existiria adultério, não existiria promiscuidade sexual, não existiria nada disso. Porque seria suficiente para te trazer de novo essa unidade. E não é. A única coisa que a palavra fala que nos leva de volta a esse caminho de unidade com o Eterno é Jesus. E muitos, por não entender essa unidade, por não entender essa preciosidade, por ser uma coisa assim incabível, porque estão pensando muito, né? Na parte da carne mesmo, com a carne, com a razão, e não conseguem elevar os seus pensamentos, elevar a sua mente, a sua conexão com Deus, não conhecem de fato, porque quem conhece já entendeu que Jesus é o caminho, é Ele que preenche meu vazio existencial, é Ele que me conecta com a essência, aonde palavras já não fazem tanto sentido assim, porque a conexão com o eterno, com o todo, ela se torna diferente, ela se torna, ela é natural, mas ao mesmo tempo totalmente espiritual, sabe? Então eu acredito que antes de nós entrarmos nessa briga, né, de falarmos e questionarmos, eu tô idolatrando, eu tô adorando, eu não tô adorando, eu tô fazendo errado, o que que a Bíblia fala? Gente, Yeshua é o Filho de Deus. Ele é o caminho. Idolatrar é uma coisa completamente diferente. Pense no Egito, olhe lá, leia a parte que Deus, ele combate todos aqueles deuses. Aquilo lá é idolatria. Louvar, engrandecer, adorar, isso tudo é bíblico. O nome de Jesus, que está acima de todo nome, que todo joelho se dobra, que ele é o Rei dos Reis, todos os anjos cantam e louvam a Jesus. Então, não está fechando essa conta. O problema está exatamente na questão da unidade, de não entender o que é ser um. E não entender que Deus é único. E Jesus nunca veio para tomar o lugar de Deus. Ele é um representante de Deus aqui nessa terra para gente. Para mostrar o caminho de volta. Que se perdeu com o longo dos anos. Pela dureza do nosso coração. E é isso. Então tá aí. Se tiverem qualquer dúvida, por favor, estou aqui para responder com a minha humilde sabedoria que o Eterno tem me dado. Aquilo que não soubermos, nós perguntamos para quem sabe. E aquilo que quem sabe não sabe, o Eterno revela. O que nós precisamos ter é um coração contrito, disposto em aprender. Um coração que nós possamos nos voltar para Deus e realmente buscar dele. Leva-me, restaura-me à essência da criação.
para que a gente possa conhecer quem é de fato Jesus, e qual é a missão dele, o que ele veio fazer, e jamais questionar, né? E não colocar, vamos dizer assim, palavras na boca dele que ele não falou. Essa é bem a verdade. Colocar na boca de Jesus palavras que ele não falou, colocar atitudes em Jesus, atitudes que ele nunca teve, né? E distorcer o que está escrito por causa de uma tradução, um para único. Esse é o meu ponto de vista. E eu não acredito em coincidências, mas eu sei que tudo isso é forjado para que o nome de Jesus seja repudiado. Só que quem fez isso e quem faz e alimenta essa ideia segue um caminho aonde terá que dar conta das vidas que estão ali na palma da sua mão. Porque ai de nós, né? Ai de nós. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.